E aí, pessoal, começando mais um All Connected, podcast do Grupo Eletrolar para falar sobre todas as novidades do varejo brasileiro. Se você não acompanhou os últimos episódios, tem a playlist aqui do lado, pode seguir e acessar aqui as outras conversas. A gente já falou bastante sobre várias categorias de produto e hoje chegou o dia de falar especificamente de máquina de lavar. Corta para geral aqui. Rafael Garcia, gerente de marketing de produto da Midea. Prazer ter você aqui com a gente, Rafa. Obrigado, Igor. Prazer estar aqui com vocês. Como comentei mais cedo, esse é meu primeiro podcast em que eu participo, então um prazer estrear aqui com vocês. Legal. E quando a gente começou a fazer a conversa para elaborar a pauta aqui do podcast, eu fiquei convencido de que tem assunto para falar de máquina de lavar por mais de hora aqui. E eu não imaginava que teria tanto assim, né? Quando a gente pensa numa máquina de lavar, você olha inicialmente, a gente até teve essa questão no call, né? Putz, é commodity, não é commodity, né? Como que eu escolho uma máquina de lavar? Será que eu chego na loja e pego a mais barata ou a que eu achei mais bonito? E, na verdade, vocês me convenceram de que tem muito estudo por trás para chegar no modelo de máquina de lavar específico, né? Principalmente falando de máquinas cada vez, de casas cada vez menores, né? A gente pega os estúdios hoje, né? Que viraram febre em São Paulo e grandes cidades. Você tem a lavanderia geral lá embaixo e, às vezes, não cabe dentro do apartamento. Mas vamos começar sobre isso, né? P&D para máquina de lavar. O que o time de P&D faz para fazer máquinas de lavar cada vez mais modernas, cada vez mais inteligentes, cada vez menores? Cara, acho que esse é um ponto super importante, porque a gente fala, é isso, né? Tem muita história para falar sobre lavanderia, então dá para passar aqui o dia falando. E a gente vê, né, muito essa tendência, como você trouxe, dos apartamentos cada vez menores, especialmente nas grandes cidades, grandes centros. E o P&D ele tem um papel fundamental nisso, né? Porque cada vez que você traz mais tecnologia embarcada, inteligência, você consegue fazer produtos que se adaptem à realidade desse consumidor, né? Então, produtos cada vez menores, mas com maior capacidade. Então, é um ganha-ganha, né, para o consumidor. Ele ganha em espaço, né, de cubagem ali e ganha também em capacidade de lavagem. É porque às vezes pode parecer muito fácil, né? Beleza, só diminui o tamanho da máquina. Só que você diminuir o tambor, você tem que diminuir o motor, Exato. Você tem que diminuir sei lá o quê, e aí entra a tecnologia, e aí muda a placa, enfim, tem que gastar menos energia mesmo assim. Exato. Uma coisa impacta na outra. Acho que esse é um ponto muito bom, porque a gente, quando olha uma máquina, né, você vai numa loja, por exemplo, e olha para uma máquina, você não tem ideia, né, de quanta tecnologia embarcada tem lá. Então é isso, para você reduzir o tamanho do gabinete, né, do corpo ali da máquina, não é só reduzir, você tem que mudar a engenharia inteira do produto por dentro e, né, para o consumidor final, ele não tem essa noção. E outras tecnologias, né, conectividade, que a gente tem falado bastante, então acho que tudo isso começa a trazer um pouco mais de valor, né? Então, de novo, a parte de desenvolvimento, ela tem um papel chave. Para dar grandes números, né, do que a gente estava falando antes, globalmente a Midea, né, nos últimos 5 anos, investiu quase $1 bilhão em P&D para a lavanderia. Olha. Então é isso. A gente vê no Brasil o que chega aqui, né? Fora tem outras tecnologias, mas é isso. Aqui muito pautado ainda, né? Por tamanho, por eficiência e capacidade. Então, vou especificar cada um desses, assim. Quando se fala de tamanho, você me deu um número, né? Que hoje as bancadas das casas, elas têm em média 65 centímetros, então a lavanderia, a máquina de lavar de vocês hoje tem, a menorzinha tem 53, para ela poder caber com uma certa folga, porque tem todo o encanamento que tem que ir atrás, Perfeito. A tampa que abre, aquela coisa toda, né? Como chegar nesse número? Como fazer ela ficar tão pequena assim? Muito P&D, né? Acho que claro. A resposta tá aí já. Acho que um dos pontos né? Como você consegue reduzir o cesto, né? Porque vai ser a maior parte ali, no caso de uma lavanderia, de uma lavadora frontal. Mas, então, se você reduz o tamanho dele, obrigatoriamente você tem que aumentar o diâmetro, né? Então, aí começam a ter todas as contas para ver qual que é a capacidade, né? Qual a volumetria dentro daquele cesto que você consegue comportar. E óbvio, né? Depois... não basta só o P&D fazer todo esse desenvolvimento e tudo mais, depois tem toda a certificação, né, com Inmetro, enfim, toda a parte de regulação no Brasil. Isso é um vai e vem também, né? Porque eu não posso diminuir tanto o tambor, porque senão eu vou ter que dar mais lavagens, né? Vou ter que rodar mais ciclos de lavagem para poder fazer a minha... né, para lavar minha roupa, e aí eu tô gastando o dobro. E aí entra no outro ponto, que é gasto energético. Gasto energético, gasto de água e gasto de insumo, né? São os 3 gastos ali que a gente mais fala. Acho que esse é um bom ponto também para a gente explorar, Igor, que quando a gente fala, né, de lavanderia de modo geral, a gente tem basicamente
dois segmentos, né? Como você falou lá. A porta que abre por cima, que a gente chama de top load no mercado, e a porta frontal, front load, que pode ser tanto lavadora quanto lava e seca, né? E aí são produtos com características muito distintas, né? Então, enquanto a top load é um produto muito mais tradicional no mercado brasileiro, né? Por volta de 85% das lavadoras automáticas no Brasil são, né? 85% ainda hoje. 85%, exato. Então, é um caminho assim muito grande para a gente explorar. E aí, 15% as outras duas, né? Lave seca e lavadora frontal. Óbvio, quando a gente vai falar da eficiência e consumo energético, consumo de água, consumo de insumo, isso vai estar diretamente relacionado, né? Óbvio, à performance do produto, mas também à capacidade. Então, um produto que tem 16 quilos, naturalmente vai consumir mais água do que um produto com uma menor carga, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente traz como comparação entre esses dois universos, né? As máquinas frontais, de novo, média aqui, tá? Por volta de 20%, 21% a menos consumo de energia mais eficiente. E quando a gente vê, por exemplo, o ciclo de lavagem, isso tudo é dado público, tem na tabela do Inmetro, por exemplo, você vê lá consumo de água nas top loads, de modo geral, 100, 150 litros, né, por ciclo. Enquanto numa frontal, você reduz para 50, 40. Então muito claro, depende das tecnologias, enfim. Mas em linhas gerais, são mais ou menos esses os grandes números. Mas por que vocês acham? Por que você acha que o brasileiro se acostumou tanto com o top load assim? Por que mesmo com essas questões ele ainda não foi para a máquina da tampa da frente? Essa acho que é a grande pergunta que talvez a indústria e o mercado inteiro de lavanderia se faça, né? Acho que a gente tem um parque instalado muito grande, né? Então, a penetração de lavanderia muito grande com as top loads. É um produto mais tradicional também, né? Então, vamos, né, vou remeter para trás no tempo a forma de lavagem lá de trás, né? Que as pessoas lavavam roupa na mão e tudo mais. Exato, e aí vai para o tanque. Então, você vai evoluindo e o produto, né, que surgiu por também tecnologia, né, no momento era a top load. E com o passar do tempo, a tecnologia vai se desenvolvendo e aí vai chegando, né, os produtos frontais com maior, né, eficiência de lavagem e tudo mais. Mas como passou-se muito tempo com as top loads, são produtos tradicionais, eu sempre falo, a lavanderia é um mercado tradicional. Então é difícil você tirar ele da cabeça do brasileiro que a máquina frontal vai lavar tão bem ou melhor do que uma top load, por exemplo, né? Porque ele já está acostumado. Tem a questão do agitador central ali, né, na máquina. Então, é o agitador que bate a roupa, né? As pessoas, os consumidores falam muito isso. Não, tem que bater, a máquina tem que bater. Então, acho que é por isso, assim, já está na mente do consumidor brasileiro de muitas décadas. E quer ver um outro ponto de P&D que parece besteira, mas que faz toda a diferença? O que vocês fizeram na tampa superior de vocês para não bater? Acho que esse é um ponto muito bom. A gente explora bem isso, né? Todo o nosso portfólio hoje, das máquinas com tampa superior, eles têm isso que a gente chama de soft lid glass, ou em português, sistema anti-impacto, que é isso, né? A gente vê muitos produtos no mercado que se a tampa está aberta e você dá aquele totozinho nela, ela bate com tudo. Exato. Então, assusta, é um perigo e tudo mais. Então, no nosso portfólio todo, a gente tem essa tecnologia que, se você vai fechar o produto, ou se por acaso você bate nele sem querer, ela desce de uma forma super suave e literalmente encosta ali. Então, acaba sendo muito melhor para o consumidor a experiência. Uma coisa que estava passando na cabeça agora, que tem a ver com outro ponto que vocês colocaram de mito, principalmente para o brasileiro, a máquina não lava bem se ela não fizer espuma, né? Perfeito. E eu acho que isso acaba acontecendo no caso e a quantidade de água também, assim, porque quando você tem o frontal, é menos água, é menos espuma que tem ali, né? No de cima, qualquer coisa, você abriu ali, viu que não tem espuma, soca mais sabão, né? E só vai. O outro, você não vê a quantidade de sabão. Isso é curioso do brasileiro também. Vocês botaram. E acho que tem muitos desses mitos e verdades e tudo mais, né? Mas alguns deles. Então, esse é um, né, do sabão. O sabão é que lava, né? E não a química do sabão, e não a ação mecânica da máquina, da roupa batendo contra a roupa, da mistura, né, de água e sabão, enfim. Então,
se tem espuma, igual a lavagem. Então, não é necessariamente uma verdade, né? Outras coisas. Em relação a sabão, né? Putz, não precisa lotar a máquina de sabão, né? Cara, coloca menos. A quantidade indicada. Exato. O fabricante já traz isso, né? E muitas máquinas já tem, esse aqui é o nível ideal. Até, assim, e quais são os malefícios também, né? De colocar muito sabão? Existem malefícios, né? Primeiro, eventualmente, dependendo da situação ali, pode manchar a roupa, né? Depende de como for. E também ele pode prejudicar a sua máquina, porque o sabão, né, tem calcário ali, né? Exato. Então ele vai ficar empedrado, ele vai secar, ele pode tampar a tubulação se for uma frontal. Então tem outros problemas também, que aí você vai ter que encarar o pós-venda e tudo mais, então que seria bom evitar. Você sabe que na minha casa foi trocada também, já tem alguns anos, mas era top load, virou frontal e me incomodava no começo o fato de não ter sabão. Eu sou desses, assim. Jura? Juro. E a quantidade de água também, eu achava que era muito pouca água. Mas aí o que me convenceu de que a roupa estava sendo lavada direito tem a ver com o segundo mito, que é o cheiro. Assim, não, ela saia cheirosa, ela saia macia, porque ela é lava e seca. Então já sai a roupa ali bonitinha e tal. Você pega, tem aquela sensação de roupa lavada. Aí eu falei, não, beleza, tá fazendo o serviço bem feito. Então o primeiro mito caiu aí, quando aconteceu de pegar a roupa no final do processo. Mas o segundo mito, o uso de amaciante é pra quê? Boa. Esse é um ponto bem interessante. Normalmente, o que o consumidor faz quando a máquina, né, acaba de lavar? Seja uma frontal ou uma top load, tanto faz. A gente pega pra cheirar, né? É isso. Putz, lavou ou não lavou? Aquela roupa que você foi pra academia, que você saiu, você passeou, tirou o cheiro do suor ou não tirou, né? Tá com cheiro de amaciante, de perfume? Então, se sim, então lavou. Funcionou. Beleza. E aí, acho que e até isso é um ponto que a gente trouxe em pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa no fim do ano passado com usuários de lavadora, e aí com foco em lavadora frontal. E a gente perguntava para eles, né? O que você usa na sua máquina de insumo? Então, sabão em pó, sabão líquido e amaciante. Foi interessante que quase metade das pessoas, dos respondentes ali, falavam que usavam pó, mais de 70% usava líquido, ou seja, uma parcela usa os dois. Mas também mais de 70% usava amaciante. E aí, quando a gente for explorar a questão do amaciante, como o próprio nome diz, né? Em teoria, para deixar a trama ali mais macia. Ok, acho que essa é a função primária dele, né? Mas ele tem outras funções também. E os consumidores, 96%, disse que usam amaciante por conta do perfume e não por conta da maciez. Maciez, óbvio, estava próximo, claro, mas em primeiro lugar apareceu o perfume. Então, pensando nisso, né, acho que, e aí relacionando com a questão do P&D, a gente traz, né, para o nosso portfólio das top loads especialmente, uma função que chama Perfume Mais. E é justamente isso, é um ciclo ali em que a roupa fica mais tempo em molho com amaciante para que de fato o perfume penetre na trama do tecido, né, e traga mais essa sensação de frescor, de perfume, que tanto é esperado, né, pelo consumidor. Isso é muito legal, né? Escutativa, porque aí você faz um modo de lavagem diferente para resolver essa questão. E aí o próprio mercado também, né? Começa a aparecer amaciante, que o mote deles principal ali no anúncio, no marketing deles é o cheiro mais intenso. E esse é um parênteses interessante, Igor, porque a gente faz muito roadshow, né? Então vai para o sul, vai para o norte, a gente vai mostrando o portfólio. E aí a gente teve um evento no sul faz alguns meses e uma das pessoas do varejo, né, quando eu estava explicando justamente sobre a função, né, que é uma função exclusiva do Perfume Mais, ele virou para mim e falou assim, vocês descobriram o meu segredo. Aí eu dei risada, ele falou, pô, mas me fala, né? Exatamente. Ele falou, putz, quando tá no molho, ele abre a tampa, ele despeja um pouco de amaciante para dar mais cheiro. Eu falei, tá aí, então resolvemos. Você automatizamos essa questão. Exatamente, a personificação da nossa feature, do porquê a gente criou essa feature. Que legal. Então, bacana. Bom, eu comentei com vocês que eu tava na IFA agora em setembro também, né? Acho que 3 coisas chamavam muita atenção quando a gente via máquina de lavar lá. A primeira delas era a questão do tamanho, né? Que a gente já comentou aqui. A terceira que a gente pode comentar também é sobre a inteligência artificial, a gente ainda vai falar sobre conectividade, mas tem a segunda que é a energia. Você já falou a diferença aí de gasto energético de top load para tampa frontal, né, que a frontal é mais eficiente, mas a gente vai vendo também, mesmo em metro e outras métodos de aferição, né, para que você possa vender, eles indo cada vez mais perto
da eficiência máxima, né? Então lá eles já estavam trabalhando com o AAA, né? Você tem ali a classificação de A, B, C, D, eles já estavam com o AAA. E tinha algumas máquinas lá que eles estavam mostrando com 65% menos gasto energético que o AAA. Claro que a gente estava falando do mercado europeu, que tem outras regras e tal, mas essa busca pela eficiência cada vez mais eficiente de todas é algo que me chama muita atenção. Né? E assim, quando você pega máquinas, pô, você tem que rodar o tambor da mesma forma, né? Tem uma força que precisa ser aplicada ali. Então você vai chegando cada vez mais no limite, né? E aí volta no ponto do P&D. Exato. Volta no ponto do P&D. No Brasil, hoje, a gente não tem essa mesma regulamentação que a gente tem na Europa, pelo menos para a lavanderia. Para outras categorias de produto, isso já existe, né, e estão em andamento, mas para a lavanderia especificamente, ainda não. Se vai chegar, se não vai chegar, não sei. Mas o que eu acho que é bom? A indústria, de modo geral, e obviamente a minha ideia quer puxar muito isso, é trazer cada vez mais eficiência nos produtos para entregar melhor produto para o consumidor brasileiro, né? Menor consumo de água, menor consumo de energia e tudo mais. É uma evolução. Sim, né? sim. E aí o terceiro, conectividade. Né? As máquinas de lavar hoje são objeto conectado dentro de casa, fazem parte ali de todo o rol de casas inteligentes. O que já dá para fazer com uma máquina conectada hoje, que gera benefício para o dia a dia das pessoas? Acho que esse é um tema muito legal, assim, Igor, da gente explorar, porque muitas vezes, né, ao longo dos anos, você vai falar de máquina conectada, máquina de lavar conectada, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, mas para quê? Eu preciso disso? Porque eu preciso colocar a roupa na máquina, né? Então, por que eu vou usar o aplicativo? Você pensa, pô, realmente. Só que, vamos simular aqui um cenário em que você comprou uma máquina nova, você está acostumado com uma top load e vai para uma front load, ou você nunca foi a pessoa que lavou roupa na sua casa, você está se mudando, vai morar sozinho ou vai morar com alguém e você tem que lavar roupa. Só que você não sabe lavar roupa. Então, o aplicativo, ele também te ajuda nisso. Então, você seleciona ali, que carga que eu estou montando aqui? Então, eu estou colocando uma camisa de algodão, estou colocando uma calça jeans, enfim, você vai contando aí no aplicativo o que você usa, como está compondo a sua carga, e aí o especialista de lavagem, que é a função no aplicativo Smart Home, né, da minha ideia, ele vai entender a sua carga, né, a característica da sua carga, e ele vai te trazer a recomendação do melhor ciclo para ela. Então, a gente fala, putz, eu posso misturar a colorida com a branca, ou um tecido diferente com o outro. O aplicativo vem também para resolver isso. Claro, tem outras funções como monitorar a saúde da máquina, consumo de energia. Então, tudo isso vem para melhorar, né, a autonomia das pessoas e, enfim, e a forma como você se relaciona com a sua lavanderia. Então, cada vez mais traz essa personalização, né, da tecnologia para o produto, para o consumidor. Eu tenho um amigo que é jornalista de tecnologia e ele estava falando, mora sozinho e estava falando como que ele tem usado essa parte de conectividade da máquina dele. E fala, putz, às vezes eu saía de casa, botava a máquina para rodar e chegava de noite, eu tinha que dar mais um ciclo porque ela ficou fechada ali o dia inteiro. Eu não queria chegar em casa e ter que preocupar com lavar roupa e tal. E aí agora ele faz isso, ele bota tudo de manhã, bota o sabão, bota o amaciante, deixa a máquina prontinha lá. Quando dá, ele programa para ela começar a rodar 2 horas antes dele chegar em casa. Porque aí na hora que chega, tá na hora de tirar a roupa, ela não vai ficar com aquele cheiro de roupa fechada ali. Isso num ambiente caseiro, eu acho que é um dos exemplos assim que fazem as pessoas mais se identificarem, né? Que de fato, todo mundo já passou por isso em algum momento. E aí, acho que eu tenho um parêntese sobre isso. Essa é uma das grandes dores do consumidor geral, assim, brasileiro, quando a gente fala de lavanderia. Não só para lavadora frontal, né? Nas top load também. Sim. Então, o que é isso? Você poder controlar o tempo, né? Putz, é isso, eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair, como é que eu caso o horário da lavadora? Então, acho que soluções como essa, né? De adiar o fim e você conseguir estabelecer que horas você quer que termine o ciclo, puta, são tiros certos, assim, para produto no Brasil. Agora, quando eu penso em lavanderia coletiva, é uma coisa que eu ainda não vejo tão comum, nem aqui nem lá fora. Você poderia, sim, enviar o SMS, por exemplo, para você na hora que a sua máquina terminar de lavar ou qualquer coisa desse tipo. Ou você chegou, já aconteceu de chegar e estão todas as máquinas ocupadas. Não tem uma maneira de você saber antes de chegar lá se a máquina estava liberada ou não. Se tivesse uma conexão, perfeito, resolve tudo. Com certeza, com certeza. A máquina avisa, né? Ó, ciclo encerrado. Então, com esse tipo de notificação, de interação, né, entre produto e celular, né, porque é o meio pelo qual a gente usa,
Então, com certeza, esse tipo de situação a gente consegue resolver. É uma automação muito fácil de fazer. Com né? certeza. E mesmo antes, cara, eu não preciso chegar numa lavanderia para chegar lá e descobrir que eu vou ter que esperar meia hora para liberar a primeira máquina, né? Sim. E aí, outra coisa também que eu vi muito agora esse ano e que a gente conversou, você falou que já está pensando nesse tipo de coisa para cá também, que são os acessórios para a máquina de lavar. E assim, primeira vez que eu vi um sapato sendo colocado numa máquina de lavar foi agora em abril na Canton Fair, que tinha uma máquina de lavar específica para o sapato. Eu falei, nossa, mas todo mundo sempre falou a vida inteira que você não pode colocar que vai destruir o sapato, e de repente está aqui, os caras vendendo esse tipo de solução. Né? E não só essa, bolinha que você coloca lá dentro e que tira o espelhinho da roupa, ou para pet, para esse tipo de coisa. São várias possibilidades também que têm surgido nesse sentido. Acho que são tendências que a gente vai vendo muito, né, lá fora. Normalmente essas tendências elas começam lá fora, a gente vai tropicalizando, né, vai importando para o Brasil. Então, tênis, com certeza, é um dos pontos que a gente tem analisado, tem olhado, porque é uma necessidade real do consumidor brasileiro, né, aqui também. E isso de pelo nas roupas, né, para quem tem pet, para quem, enfim, né, seja roupa que fica com bolinha, coisas assim. Então, um exemplo, né? Máquinas já com o ciclo dedicado para ciclo PET. Então, que ajuda sim a remover, né, os pelos de cachorro, gato, enfim, do PET que ficam presos no tecido. Então, estamos sim olhando para esse tipo de solução. Eu vi algumas outras coisas também. Você colocava no meio da roupa, assim, sei lá o quê, que de íons de não sei o quê, que atraem os pelos XYZ. Aí tem o outro que você coloca para o preto ficar mais preto. É tudo muito química, né, na verdade. Sim. O próprio física. Perfeito. O próprio amaciante, ele tem essa característica, né, de preservação das cores, das roupas e tudo mais. Então, é exatamente isso. É a química que a gente começa a utilizar para, né, melhorar a performance de lavagem, enfim, cuidar melhor das roupas. Então, tudo que a gente puder trazer, né, embarcar para o produto, a gente vai fazer. E aí a gente entra no outro ponto, que é os fanboys de marca. Tem fanboy de lavadora também. E essa foi novidade para mim. Tem. A gente descobriu. Isso foi muito interessante, né? Porque o time de marketing monitora tudo, né? E a gente descobriu que, de fato, no TikTok, de forma 100% orgânica, né, as nossas máquinas de abertura superior estão sendo chamadas de as queridinhas do TikTok. E quando a gente descobriu isso, foi muito engraçado, porque a gente não fez nenhuma ação, não fez nada, mas como a gente traz, né, nos nossos produtos inovação e algumas features que são exclusivas, de fato, para conveniência do consumidor brasileiro, os produtos caem na graça do consumidor. E aí as pessoas começaram a postar isso. E aí eu vou comentar aqui, mas eu falei contigo na call, os comentários, né, a thread que vai gerando em cima disso. E aí a pessoa falou, paguei tanto na máquina, não lembro agora o preço. E depois outra pessoa comenta embaixo, eu procurei o produto e agora está mais caro. Então as pessoas estão começando a correlacionar o preço da máquina no mercado. TikTok. Exatamente, com as threads ali, com o que está evoluindo na rede social. Então, não é isso, não está aumentando o preço por causa disso. Não seria por isso, de forma nenhuma, mas é muito interessante ver, né, como as pessoas, é uma geração nova, né, se relacionam diferente com o produto e promovem, né, são promotores do produto e da marca no fim do dia, e como isso acontece de forma orgânica. Então, acho que esse é o mais legal, assim, da gente dividir, sabe? Não, eu já fui impactado por influencer de máquina de lavar, o cara que vai consertar as máquinas e, de repente, ele tá postando ali, ele comentando dessas especificidades aí do dia a dia dele que, putz... Tem muito e a gente acompanha, né? É sempre importante a gente ver. Tem, de fato, muito técnico, assistência técnica, que começa a entrar também e explorar esse mundo meio novo, né? De influencer, enfim, dentro de um segmento bem nichado que é a lavanderia. Rafa, a gente está indo para o final da nossa conversa, mas só o último ponto que eu tenho ouvido muito de empresas chinesas que vêm para o Brasil é que o Brasil tem sido um mercado muito interessante para eles. Todas as marcas estão falando disso, né? De como que a China tem olhado para o Brasil como um mercado super estratégico. No caso da Midea, me parece que também não é diferente, né? Vocês inauguraram uma fábrica recentemente, né? E os investimentos no Brasil estão cada vez maiores aí. Como que você tem visto esse investimento da China, esse olhar da China para o nosso mercado aqui? Acho que talvez essa seja a pergunta mais estratégica de toda a nossa conversa e acho que uma das melhores, né? Realmente, a gente vê muito esse movimento, né,
da China, das empresas chinesas em cima do Brasil. Claro, né? O Brasil é um país gigante com, né, mais de 200 milhões, então o potencial de consumo brasileiro é muito grande. E aí, óbvio, né? Minha ideia não tem como ficar de fora. Então, ano passado, como você trouxe, a minha ideia inaugurou uma fábrica em Pouso Alegre, né, em Minas Gerais, onde a gente fabrica lavanderia, né, lavadoras top loads e refrigeradores também. Mas falando do meu recorte aqui, né, da parte de lavanderia, acho que até trazer um pouco de ordem de grandeza de novo, né? Só ano passado a gente investiu mais de 40 milhões de reais nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, realmente trazendo tudo que a gente vê de tecnologia lá fora, tecnologia embarcada, como que a gente traz isso para o consumidor brasileiro e expandindo a fábrica, né? Ganhando linhas de produção, aumentando capacidade. E como a gente falou, né? A aceitação do nosso produto pelo varejo, pelo consumidor brasileiro, estão, assim, incríveis. Até, honestamente, melhores do que a gente estava, né, imaginando. Então, acho que tudo isso traz muita confiança para a gente continuar investindo, sabe? Continuar crescendo. A gente tem feito bastante pesquisa, né, para entender mesmo a fundo ali o consumidor brasileiro, quais são as tendências do que está lá fora, o que ele necessita aqui, que às vezes não tem lá fora, porque é uma característica nacional, né? A gente, Brasil, né, as N regiões que a gente tem. Então, a gente está desenhando aqui um futuro muito rico para a parte de lavanderia na Midea no Brasil. Bom, então para quem quiser conhecer e se aproximar mais da marca, né, TikTok, acho que é o melhor para se falar, né? Já que a gente falou que na TikTok tá rolando as trends, Perfeito. A máquina queridinha do TikTok, qual que é o arroba de vocês lá? @Midea Brasil. Beleza. E também, como sempre, a gente está deixando o LinkedIn do Rafa aqui para vocês entrarem em contato também, caso tenha alguma dúvida, alguma oportunidade de mercado, varejista que queira se aproximar da marca. Fica aí o link também do Rafa, e aí você direciona para quem for o responsável combinado relacionado à dúvida do pessoal. Beleza? Perfeito. Rafael Garcia, gerente de marketing de produto da Midea. Brigadão pela conversa. Pro primeiro podcast saiu super bem. Obrigado, Igor. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero voltar mais vezes. Valeu, cara. Obrigado. Até a próxima. Até. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Obrigado.